Fala família, e aí, vocês que assistem meu canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Jonatas do canal Vamos Embora John. E hoje eu estou aqui na University of Washington, na cidade de Seattle, nos Estados Unidos. E eu quero mostrar para vocês um pouquinho de como funcionam as instituições de ensino superior aqui nos Estados Unidos. Como você pode fazer para aplicar para estudar numa faculdade ou numa universidade americana. E os principais passos, os principais requisitos que você vai precisar para conseguir essa aprovação. E também vou explicar alguns fatores econômicos, mencionar aqui brevemente. Não vai ser uma coisa tão detalhada porque é um processo muito complexo, mas eu vou dar um norte para vocês que pensam em estudar nos Estados Unidos, para que vocês saibam por onde começar, né? Porque parecia uma coisa tão distante, tão remota. E hoje eu tô aqui agora a caminho das aulas, mas assim que eu sair da aula eu quero mostrar um pouco do campus aqui da Universidade de Washington para vocês. Que é muito coisa de filme, cara, é muito incrível, de verdade, assim, tá sendo uma experiência única. Eu nunca pensei, né, vindo de uma família tão humilde, que eu teria finalmente a oportunidade de poder estar aqui dentro de uma universidade americana como um estudante, mais uma vez. E aí eu tô fazendo um curso que é uma modalidade semi-presencial, então eu não preciso frequentar as aulas todos os dias, presencialmente. Mas aí eu tenho aulas remotas, tenho exercícios, provas que eu tenho que fazer toda semana. Mas eu vou contar pra vocês como é que tá sendo um pouco dessa experiência, mostrar um pouco aqui do campus e vamos lá. Estou indo agora pra aula, já tá no horário. Tá frio pra caramba aqui hoje, meu Deus do céu. Mas é isso, né? Vamos lá. Primeiramente, pessoal, não existe universidade aqui, tipo, pública e gratuita como no Brasil. Para as pessoas de renda mais baixa, isso acaba se tornando um fator que dificulta ou impede o acesso ao ensino superior, né? Mas, assim, basicamente são 3 caminhos aqui que podem te dar o acesso à universidade americana. Ou você tem grana para pagar, ou você recebe uma bolsa por ser muito inteligente, muito, sei lá, muito destacado no que você faz. Ou, se você também tiver destaque em determinadas modalidades esportivas, você também consegue ganhar algumas bolsas, né? E outro ponto que pode te dar o acesso a uma instituição de ensino seriam os financiamentos estudantis, onde você literalmente pega um empréstimo com o governo para poder pagar as mensalidades da sua graduação. E aí, depois que você se forma, você fica com uma dívida absurda. Parece muito com o FIES no Brasil, para quem está por dentro, né, dessa questão de vestibular, de Enem, de ensino superior, sabe como é que funciona o FIES. E aqui também tem um programa desse tipo, mas realmente não é barato. E dependendo da área vale a pena o endividamento, né, mas muitas pessoas não conseguem, no início da carreira, ganhar o suficiente para poder pagar por essa dívida que foi feita para poder ter esse acesso ao ensino superior, né? Mas é isso. Não tem caminhos fáceis. Ou você se destaca muito, ou você é bom em algum esporte, ou você tem grana para pagar. Essas são as opções para quem pretende fazer um curso superior aqui nos Estados Unidos. E é por isso que até mesmo entre os americanos, nem todo mundo vai para a faculdade. Muitas pessoas nem alimentam esse sonho, né? Eles preferem abrir o próprio negócio. E é até uma forma de ganhar dinheiro mais rápido do que você investir tanto, muitas vezes, numa graduação que, dependendo, você nem vai ganhar tão bem assim quando você se formar, dependendo da área que você escolhe. Mas é isso. Aí eu tô indo agora pra aula. Assim que eu sair da aula, eu retorno aqui pra dar mais detalhes e pra gente bater esse papo bacana sobre como que funciona o acesso ao ensino superior aqui nos Estados Unidos. É muito incrível aqui a arquitetura dos prédios, cara. Tem uns prédios com uma pegada mais moderna e tem outros que tem uma pegada bem mais clássica, assim, né? Você parece realmente que tá numa cena de filme. Mas aí eu vou mostrar mais detalhes depois da aula, que eu já tô em cima da hora aqui. Estou agora no intervalo, vou procurar alguma coisa para comer aqui. Não temos tantas opções, porque a maior parte da universidade está fechada por conta do Spring Break, que é um período que os estudantes tiram férias aqui. Aí muitos setores não estão funcionando e muitas lojas estão fechadas.
Mas vamos lá. Então, para você que está querendo aplicar para estudar na Universidade Americana, o primeiro passo é saber que você tem que ter no mínimo 17 anos de idade e que você também vai ser cobrado em relação à sua fluência na língua inglesa. Você não precisa ser exatamente fluente, mas você precisa ter um nível mínimo de compreensão e também precisa saber se comunicar, se expressar, ler e escrever. Então isso aí vai ser fundamental, gente. Primeiramente, você vai precisar, para comprovar essa proficiência em língua inglesa, se submeter a um teste, e aí você vai ter que procurar qual teste que a sua faculdade aceita. Os mais comuns são o TOEFL e o IELTS, mas hoje várias faculdades aqui nos Estados Unidos também já estão aceitando até mesmo testes feitos através do aplicativo Duolingo. Então, isso não se resume apenas ao IELTS e o TOEFL como era antigamente. E aí, existem vários cursos preparatórios que você pode fazer para poder prestar esses exames. E, feito isso, você vai ter uma nota e cada universidade vai ter uma nota mínima em cada uma das 4 habilidades, né? A leitura, a escrita, a fala e a compreensão, né, do que é falado. E a minha grande dica para vocês é que, em vez de tentar encaixar o seu perfil à universidade onde você quer estudar, faça o inverso. Comece procurando instituições que já têm assim, certo nome, né, naquela área que você deseja estudar, deseja se especializar, para só então você poder iniciar a sua aplicação. Porque se você tenta se adequar à instituição, você pode não ser aceito. Então a sugestão é essa: faça uma listinha, escolha aí de 1 a 5 instituições que já tenham a ver com o seu perfil antes de você iniciar o processo da aplicação. Outra coisa muito importante é que você também vai precisar fazer a sua tradução juramentada de diversos documentos e vai ter que providenciar também o seu histórico escolar, né? Porque eles vão pedir o seu GPA, como se fosse uma média global das suas notas no ensino médio. Então isso aí também vai ser necessário, porque aqui o processo de seleção ele não se baseia apenas em uma prova, um vestibular como o Enem da vida. Ele é uma sucessão de fatores que juntos vão fazer a universidade te aceitar ou não. Então eles vão analisar o seu histórico no ensino médio, se você já fez trabalhos voluntários, se você tem atividades extracurriculares, se você tem destaque em alguma modalidade esportiva. Então, como eu falei, as cartas de recomendação também serão muito importantes. Então foquem em conseguir boas cartas de recomendação de professores, de servidores das escolas que vocês estudaram, de pessoas que também participaram dos programas em que vocês foram voluntários durante o ensino médio, né? Tudo isso aí vai somar bastante. Se você participou, por exemplo, e foi premiado em alguma Olimpíada, tipo Olimpíada Brasileira de Matemática ou de qualquer outra disciplina, isso também pesa bastante, né, nessa etapa do processo seletivo. Então são vários fatores. Tentem ao máximo, se você ainda está no ensino médio, procure ao máximo se envolver com esse tipo de atividades extracurriculares. Se você, por exemplo, dá aula de alguma coisa que você se destaca com os colegas, tudo isso vai ser somado. Outra etapa muito importante desse processo seletivo vai ser você prestar um exame, que vai ser o STA ou ACT, que são 2 tipos de teste, assim como o Enem aí no Brasil, que vão avaliar os seus conhecimentos gerais em relação aos assuntos do ensino médio. E vale ressaltar que esses testes, eles agora são opcionais, apesar de que muitas universidades e faculdades aqui dos Estados Unidos ainda exigem eles como parte do processo seletivo. Mas aí, se você pesquisou e viu que não é obrigatório você fazer esse teste para a instituição que você deseja aplicar, você não precisa fazer isso. Esse teste, lembrando, ele é todo em inglês e ele pode ser feito no Brasil. Inclusive, vamos agora acessar o site aqui onde vocês podem acompanhar as datas de realização desses exames. Eles acontecem várias vezes durante o ano, então eu vou pegar aqui como exemplo o STA. E vamos lá, vamos entrar no site aqui para mostrar para vocês como é que funciona. Lembrando que o link desse site eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Para que vocês possam acessar, verificar aí as datas, os valores e todos os detalhes referentes ao STA. Aqui, por exemplo, a gente vai ter os deadlines, que são as datas, né, das etapas do processo, e essa prova ocorre várias vezes ao ano, como vocês podem ver aqui. Vamos ver o valor das taxas.
O valor atual do STA é de $60. Tá aqui, ó, $60. E vai ter uma taxa extra se você faz essa aplicação fora dos Estados Unidos. Se você fizer essa aplicação no Brasil, por exemplo, você vai ter que pagar aí, além dos $60, uma taxa adicional de $43 a título de taxa regional. E aí vamos ver agora as datas e os locais onde os testes podem ser realizados no Brasil. Você pode ver aqui no menu do site e clicar em Test Center Search. Aí já vai aparecer aqui a lista completa. Locais fora dos Estados Unidos. Vamos selecionar aqui Brasil. Encontrar um centro de testes. Aí ele vai te mostrar, no Brasil nós temos 35 instituições que realizam esses testes, né, do STA. E isso ocorre em várias datas. Então é só você procurar qual fica mais perto da sua casa, pagar as taxas e agendar o exame. E aí outro documento importantíssimo que vai ter que ser anexado na sua aplicação vai ser o Personal Statement. Isso daqui, gente, é tipo uma redação que você vai escrever falando de você, da sua motivação pessoal, dos objetivos que você pretende atingir na sua carreira e de como a instituição de ensino para a qual você está aplicando vai poder ajudar você a chegar nesse objetivo. Então isso aí é muito importante, lembrando que essa carta tem que ser em inglês, e aí se vocês escreverem em português, vocês vão precisar novamente do auxílio de um tradutor juramentado. Eu consultei um tradutor juramentado no Recife e ele cobra R$110 por página. Então se você já conseguir escrever essa carta em inglês, vai ser muito melhor e você ainda consegue economizar um pouco em relação a essas taxas de tradução. Mas é muito importante que você seja bem conciso, que você seja bem objetivo, conte bastante a sua história, suas realizações, os destaques que você já teve, para poder convencer o examinador a te aceitar na instituição de ensino que ele representa. E aí a outra etapa agora, que não é nada fácil, né, gente? É a parte das comprovações financeiras. Essa daí é bem pesada. Os custos aqui são realmente muito elevados para você conseguir fazer uma graduação pagando do próprio bolso. Não é coisa para pobre, literalmente. Então, assim, você vai ter que identificar na instituição que você quer aplicar quais são os programas disponíveis para bolsas de estudos. E normalmente ainda tem uma questão aqui, né? Se o estudante ele não é americano, se ele não reside no estado onde a universidade está localizada, as taxas costumam ser ainda mais caras, porque existe um termo chamado Out of State Student, que são para pessoas que não residem naquele estado. Um dos estados que tem bastante subsídio aqui nos Estados Unidos, isso aí você já pode colocar aí nas suas considerações, é a Califórnia. A Califórnia, por ser o estado mais rico dos Estados Unidos, o governo também é um governo mais democrata, então eles têm um nível de investimento na educação maior por parte do governo. Então, se você reside legalmente aqui nos Estados Unidos, você pode ter acesso aos mesmos custos, né, de uma pessoa que já reside na Califórnia. Se você se mudar para lá e tiver comprovante de residência do estado, aí você consegue pagar um pouco mais barato. Mas para quem está vindo do Brasil, normalmente você não vai ter esse desconto, infelizmente. Mas as opções são essas: procurar uma bolsa de estudos que seja parcial ou integral para poder te ajudar a financiar isso daí. Mas de qualquer forma você vai ter que correr atrás, antes de garantir uma bolsa, né, de fazer as comprovações financeiras devidas, até para que depois que você seja aceito, a universidade possa também emitir o seu I-20. E aí vamos falar disso na hora que eu estiver comentando sobre o visto de estudante, porque depois de feita toda a aplicação e depois de você ter sido aprovado, aceito pela instituição, você ainda tem que aplicar para um visto de estudante para que você possa entrar aqui no país. E para vocês que têm curiosidade em saber o preço médio de uma graduação aqui nos Estados Unidos, ele vai variar aí de acordo com a área de atuação, mas varia em média entre 8 e 55 mil dólares por ano de duração do seu curso. E isso são apenas as despesas com a faculdade em si, sem contar material, sem contar despesas como alimentação, transporte, moradia, saúde. Enfim, é realmente muito caro. Se você for fazer sem ter uma bolsa de estudos, parcial ou integral, tem que ter muita grana, tem que estar com muita bala na agulha para poder custear isso com recursos próprios. Então não é nada fácil, não é querendo desencorajar vocês, isso não é impossível.
vários alunos que são destaque, né, eles conseguem sim bolsas de 100%. Você tem que saber que é sim possível, mas que você vai ter que se dedicar em dobro em relação àquelas pessoas que têm dinheiro para poder concorrer a uma bolsa dessas. E aí você vai ter que ter em mente que tem muita gente de todo lugar do mundo que também está tentando conseguir uma bolsa de estudos para estudar numa instituição americana. Não é fácil, mas também não é impossível, gente. Então mantenha isso na mente de vocês. Se alguém conseguiu, você também consegue. Você também é capaz, tá certo? E aí, por fim, depois de reunir toda a documentação necessária, depois de fazer o teste do ACT ou do STA, depois de traduzir sua documentação, depois de fazer o exame de proficiência em língua inglesa e todos os outros processos que eu já mencionei anteriormente, aí sim é a hora finalmente de você pegar aquela listinha lá que eu falei no início do vídeo, de 1 a 5 instituições de ensino aqui nos Estados Unidos, para você finalmente poder submeter a sua documentação e fazer a aplicação. Uma vez que você foi aprovado, agora é a hora de tirar o visto. Então a universidade vai poder te dar um documento, né, da sua taxa SEVIS, você vai pagar essa taxa SEVIS, vai ser emitido um documento que te permite aplicar para um visto de estudante aqui nos Estados Unidos. E aí você vai fazer todo aquele processo que eu já falei várias vezes em outros vídeos aqui, de agendar a entrevista, pagar as taxas, ir até um consulado, ser entrevistado pelo agente consular, aí ele vai emitir seu visto. Você já tem que ter o passaporte antes de fazer o agendamento da entrevista no consulado, né? Até porque o passaporte é um documento que é solicitado no momento em que você preenche a sua DS-160. Para quem não sabe, a DS-160 é o formulário de aplicação para qualquer tipo de visto americano. E um visto de estudante também não seria diferente. Você também tem que fazer esse processo do preenchimento da DS-160 e da entrevista consular. Aí você foi aprovado no seu visto, ótimo, perfeito. Agora sim você vai poder começar a planejar a sua vinda para os Estados Unidos. E aí vamos organizar agora aqui de uma forma resumida todos os passos que eu mencionei no vídeo, que ficou muito longo. Eu peço perdão, mas porque realmente o processo não é simples. Ele exige muita dedicação, muita atenção e você não pode negligenciar nenhuma das etapas. Mas vamos lá para o resumo. Vou fazer uma listinha aqui e vou deixar escrito até o final do vídeo para que você possa recapitular de uma forma resumida o que foi dito aqui, tá certo? Então, primeiramente, você tem que se preocupar com a tradução do seu histórico escolar do ensino médio e ter lá o seu GPA, que é a média global, né? GPA significa Grade Point Average. Isso aí vai ser basicamente a sua média global ali das disciplinas que você cursou no ensino médio. E aí, além disso, você vai precisar do exame de proficiência em língua inglesa, que a gente já também mencionou isso anteriormente. Vai precisar do seu personal statement. Dependendo da instituição, você vai ter que aplicar para uma das duas provas, o ACT ou o STA. Aí vai ter as comprovações financeiras, que você também vai ter que fazer antes de aplicar para o visto, né? Só lembrando. Você vai precisar aplicar para o seu visto de estudante e você vai precisar também da tradução juramentada de todos os documentos que estiverem sido emitidos em português. E aí, claro, você vai ter que ter feito essa listinha para saber para quais instituições você vai aplicar também, lá no início que foi mencionado. E, de posse disso, é só chegar aqui e começar os seus estudos nos Estados Unidos, tá certo, pessoal? E todos esses documentos precisarão estar em inglês. E em resumo, pessoal, é isso. E eu queria deixar aqui uma mensagem de incentivo para vocês e para que vocês saibam que se eu estou aqui, que eu vim de uma família muito humilde, que éramos 6 pessoas morando numa casa com 2 quartos, um banheiro, um pai que ganhava um salário mínimo, minha mãe trabalhou em vários serviços assim muito pesados, fazendo faxina, lavando roupa de ganho, vendendo lanches de porta em porta. Então minha família foi muito humilde. Mas uma coisa foi certa, né? Meus pais sempre me incentivaram a estudar e eu sempre tive uma visão muito... Algumas pessoas diziam até que era utópica, que eu tava sonhando demais para ser um garoto pobre, que eu tinha que cair na real, que o pobre tá fadado à miséria. Então eu nunca acreditei nisso, eu nunca deixei que essas palavras negativas me abalassem. E aqui estou eu, a prova viva de que é possível. Fácil não é, não tô querendo dizer aqui que é fácil, mas é muito possível. É muito possível se você tiver o foco, tiver a disciplina e souber plantar as sementes certas, souber dedicar o seu tempo para as coisas que realmente importam. Você tem toda a capacidade do mundo de ocupar espaços como esse daqui, tá certo? Então, eu deixo aqui para vocês essa mensagem de incentivo e eu quero poder compartilhar mais essas pequenas conquistas, sabe? Porque muitas vezes nós somos a materialização do sonho de alguém. Por isso que é tão importante a gente
mostrar o nosso exemplo, a gente ocupar espaços para outras pessoas saberem que elas também podem, que elas também são capazes de chegar nesses ambientes, tá certo, pessoal? Nunca desistam dos sonhos de vocês. Isso daqui não é mais um vídeo motivacional qualquer. Eu estou aqui na prática, eu estou aqui agora na Universidade de Washington, no estado de Washington, a cidade de Seattle, gravando esse vídeo para vocês. E eu vim muito de baixo, ralei muito para poder estar aqui, mas é de uma satisfação pessoal imensa poder estar nesse local aqui hoje e poder estar transmitindo essa mensagem para vocês, para que vocês saibam que é possível, tá certo? Eu até me emociono quando eu falo disso assim, porque nada na minha vida veio fácil, tudo foi fruto de muito esforço, muito estudo, muito trabalho, mas é muito gratificante quando a gente consegue realizar sonhos, tá certo? Então fica aqui essa mensagem para vocês e o meu muito obrigado. Não deixem de me seguir lá nas redes sociais, vou deixar aqui principalmente o meu Instagram, que eu compartilho bastante coisa lá, tá certo? Então segue lá, dá essa moral, e eu tô respondendo todo mundo que manda mensagem lá no direct, tá certo, pessoal? Então se ficou alguma dúvida, manda mensagem lá, as perguntas mais simples eu respondo todos, sem exceção, eu respondo a todos. Posso não responder de imediato, mas eu vou responder você também. Então manda lá sua mensagem, manda sua dúvida e vai ser um prazer poder te ajudar. E se você quiser uma conversa mais detalhada comigo, eu ofereço também um serviço de mentoria para análise de perfil e para dar algumas dicas específicas para o seu perfil. Então manda um oi lá no direct que a gente consegue agendar essa conversa para você que tem realmente o desejo de poder, sei lá, de poder chegar aqui, de poder pisar nesse lugar, né, de poder ocupar espaços também, porque é possível, tá certo? Então é isso, por aqui eu me despeço de vocês, falou, valeu e tchau, até o próximo vídeo.